Imagine por um minuto uma cicatriz enorme, inexplicável e muito assustadora, como uma ferida na superfície do nosso planeta. Não apenas um arranhão ou um crater, mas uma verdadeira rachadura que parece ter sido criada por forças implacáveis da natureza. Essa rachadura é tão incomum que parece estar viva. Ela cresce, respira, emite sons semelhantes a um gemido surdo e aterrorizante de um gigante morrendo. Nesse lugar, perto da Yakutia, os caçadores locais e os habitantes da taiga evitam-na, mantendo-se o mais longe possível. Eles a consideram uma porta para o mundo subterrâneo, um reino de trevas e antigos segredos. Essas lendas e tradições são passadas de geração em geração e dizem que, à noite, de lá ouve-se um rugido e um estalo assustador, como se ossos de criaturas há muito desaparecidas estivessem se partindo. Monstros antigos que ninguém mais viu. Não é o resultado de um impacto de meteorito, nem de um vulcão em erupção, e tampouco uma criação humana. Trata-se de uma gigantesca fenda, que nos círculos científicos recebeu o nome de Batagai. Ela surgiu recentemente, mas já alcançou cerca de 1,5 km de comprimento e mais de 100 metros de profundidade. E o mais assustador é que essa rachadura não para de crescer. Ela é como uma fera faminta, devorando tudo ao seu redor. A antiga taiga que cresceu aqui por séculos. Esse lugar parece um deus primitivo vivo, que despertou de um sono profundo e devora tudo o que encontra pelo caminho. Cientistas que ousaram descer às suas profundezas geladas e sombrias ficaram boquiabertos com o que viram. Eles se encontraram em um mundo onde as paredes dessa gigantesca rachadura não são apenas terra e pedra. Pelo contrário, é um portal no tempo e no espaço, aberto em nosso mundo. Nas camadas de permafrost, que têm centenas de milhares de anos, foram encontradas descobertas incríveis. Múmias de mamutes, leões das cavernas, bisontes antigos e até florestas inteiras que cresceram aqui há 200, talvez 600 mil anos. Esses restos antigos são um tesouro inestimável para a ciência, pois nos permitem olhar para o passado e entender como era o mundo e seus habitantes há muitos séculos. No entanto, ao mesmo tempo, esse lugar é uma bomba relógio climática. Ele guarda uma ameaça. Se essas camadas antigas começarem a derreter, uma enorme quantidade de gases de efeito estufa será liberada na atmosfera, o que pode acelerar as mudanças climáticas. E não só isso, criaturas vivas podem estar adormecidas no gelo eterno, congeladas nos braços do tempo, e podem despertar e se tornar perigosas novamente. Antes de passarmos a uma descrição mais detalhada, gostaria de pedir uma pequena ajuda. Seu apoio não é apenas atenção, mas também uma contribuição importante para o desenvolvimento dessa história. Afinal, compreender as causas e consequências dessa gigantesca rachadura ajuda a revelar seu verdadeiro significado. E, para entender por que essa fenda na taiga de Yakutia provoca tanto horror e medo supersticioso, é preciso olhar com o que ela é comparada. Sibíria não é apenas um território enorme, é um grande sarcófago de gelo escondido na terra congelada. Em cada parte dele, há segredos que poderiam servir de base para histórias assustadoras e emocionantes, dignas de Hollywood. Vamos dar uma olhada em mais 9 descobertas e mistérios incríveis dessa região severa, para no final retornar ao tema principal, as portas do inferno e seus segredos assustadores. Começamos com uma história que aconteceu um pouco mais ao norte, na fronteira da Sibéria, nos Montes Urais do Norte. Essa história, apesar de sua ligação formal com a fronteira, por seu espírito e nível de horror inexplicável, tornou-se a quintessência de todos os mistérios dessa região enigmática e cruel. Aconteceu em fevereiro de 1959. Um grupo de 9 turistas experientes, amantes de expedições de esqui. O que acontece ao confrontar esse lugar misterioso de frente? Ao redor da barraca, deixada na neve, são claramente visíveis pegadas que descem a encosta. Essas pegadas pertencem a pessoas que estavam descalças, vestindo apenas meias, e caminhavam na neve, deixando uma cadeia de impressões. Todo o equipamento pessoal deles, jaquetas quentes, calças, alimentos, machados, além de uma pequena garrafa com bebida alcoólica, ficou dentro da barraca.
Os primeiros corpos encontrados nas proximidades estavam deitados sob um enorme cedro, a cerca de 1,5 km do local onde o acampamento ficava. Estavam despidos até a roupa íntima, o que, em clima tão frio, indica pânico intenso e pressa. Perto deles, havia restos de uma fogueira pequena, galhos parcialmente queimados e brasas. Pelas galhadas quebradas que pendiam do topo do cedro a até 5 metros de altura, pode-se supor que essas pessoas, tentando escapar, desesperadamente escalaram a árvore. A versão oficial da tragédia afirma que a causa da morte foi hipotermia. No entanto, essa versão parece simplista demais para explicar toda a complexidade do ocorrido. Os resgatistas encontraram mais 3 pessoas, incluindo Dyatlov. Seus corpos estavam entre o cedro e a barraca. Foram descobertos em posições que indicam que tentaram rastejar de volta ao abrigo deixado, ao local onde poderiam se proteger do frio. Mas foi só em maio, após o derretimento da neve e a exposição do solo, que mais 4 corpos foram encontrados no local da tragédia. E aí a versão oficial de morte por hipotermia começou a desmoronar repentinamente. Esses corpos foram encontrados sob uma camada de neve que atingia 4 metros de espessura. E surge imediatamente a questão: como isso pôde acontecer? Nos corpos de Lyudmila Dubinina e Semyon Zolotarev, havia múltiplas fraturas nas costelas. Fraturas tão graves que os peritos forenses as compararam a golpes de carro. Tamanha a força dessas lesões. Nikolai Thibault Brignol tinha o crânio esmagado, o que por si só indica uma forte força de impacto. Mas o mais impressionante é que nenhum dano externo, hematomas ou ferimentos, foram encontrados nos corpos dos demais mortos. Seus ossos estavam quebrados como se uma onda de impacto poderosa, nunca vista em circunstâncias normais, tivesse atuado sobre eles. E talvez o fato mais assustador foi que Lyudmila Dubinina tinha a língua e parte da laringe ausentes. O que poderia ter causado esses ferimentos? Alguns sugerem que poderia ter sido consequência de um deslizamento de neve. No entanto, a barraca e os pertences permaneciam no lugar, sinais de deslocamento ou de neve acumulada não foram encontrados. Outros acreditam que foi um ataque de fugitivos, mas então algo teria sido roubado ou danificado. E nada disso foi constatado. Existem versões de ataque de animais selvagens, mas nos corpos não havia mordidas, sinais de luta ou danos típicos de predadores. Os moradores locais Mansi, que praticam a caça e levam uma vida pacífica, tinham medo daquele lugar e o evitavam. No final, a investigação chegou a um impasse. Tudo indicava que a morte dos turistas ocorreu sob a influência de alguma força da natureza ou fenômeno que eles não conseguiram superar. Essa formulação, força da natureza, revelou-se demasiado vaga e gerou várias versões diferentes. Uns acreditavam que se tratava de um teste de arma secreta, outros que os turistas foram surpreendidos por um encontro com o Yeti, e outros ainda supunham contato com extraterrestres. Alguns pesquisadores notaram o tom incomum de laranja na pele dos mortos e o aumento do nível de radiação em suas roupas, o que acrescentava um ar de mistério. Por que 9 pessoas saudáveis, preparadas e experientes correram assustadas para o frio, despidas e aceitaram uma morte martirial? A resposta a esse enigma permanece uma das manifestações mais sombrias e inexplicáveis do século XX. Na antiguidade, quando as pessoas ainda não possuíam conhecimentos e tecnologias modernas, alguns caçadores, ao encontrarem por acaso objetos misteriosos, decidiram usá-los como abrigo temporário contra o mau tempo. Esses objetos pareciam caldeiras ou depressões no solo, e para esses primeiros aventureiros primitivos, pareciam apenas um local conveniente para se refugiar na tempestade. No entanto, após algum tempo, esses caçadores perceberam um padrão alarmante. Qualquer um que passasse uma noite perto de uma dessas caldeiras começava a sofrer de doenças muito graves. Eles começavam a perder cabelo, surgiam úlceras dolorosas e, por fim, muitos morriam de uma doença misteriosa e invisível que parecia inexplicável para a época. Esse terrível segredo, escondido por trás dessas formações enigmáticas, gerou muitas lendas e boatos. Segundo tradições populares,
A terra ao redor desses objetos é morta e infértil. Não cresce nem grama nem arbustos, e os animais evitam o local, tentando não se aproximar. As primeiras menções sérias a essas anomalias aparecem em fontes históricas já no século X, quando registros de um pesquisador chamado Richard Maaka documentaram os primeiros relatos de fenômenos naturais incomuns semelhantes a caldeiras misteriosas. Durante o período soviético, geólogos e exploradores também tentaram localizar esses objetos. Algumas expedições, com grande esforço, atravessaram pântanos intransponíveis para encontrar essas formações enigmáticas. No entanto, seus relatos eram classificados por várias razões. Ou as expedições retornavam sem nada, alegando que nesses locais havia pântanos impenetráveis e densas vegetações. Toda essa situação gerou muitas teorias e especulações. Entusiastas e apoiadores da ufologia propunham as versões mais audaciosas. Alguns acreditavam que esses caldeirões eram destroços de uma nave alienígena gigante, que havia sofrido um acidente há milhares de anos. Outros supunham que eram restos de um antigo sistema de defesa, criado por uma civilização misteriosa para proteger o planeta de perigos iminentes, chuvas de meteoros ou asteroides. Segundo eles, esse sistema poderia destruir automaticamente corpos celestes perigosos, desviando-os de sua trajetória ou destruindo-os ao se aproximarem. Mas com o tempo, esses mecanismos ou sistemas começaram a se deteriorar. Seus componentes desapareciam, afundavam no solo, e a radiação residual continuava a prejudicar toda a vida na região. Céticos, por sua vez, afirmavam que todas essas histórias eram apenas fantasias, formações geológicas curiosas que receberam o nome de Bulgunyak, ou simplesmente mitos inventados pelas populações para explicar fenômenos inexplicáveis. Mas surge uma dúvida. De onde vêm descrições tão precisas e semelhantes desses objetos no folclore de povos que vivem em regiões completamente diferentes do mundo? Seriam essas lendas apenas invenções ou coincidências aleatórias? Em 2000, o pesquisador tcheco Ivan Makerl organizou uma expedição aos locais onde, segundo lendas e mapas antigos, deveriam estar os caldeirões, mas não encontrou as formações misteriosas. Em vez disso, deparou-se com lagos surpreendentes, perfeitamente redondos, e detectou fortes anomalias magnéticas. Esses lagos tinham formas e posições estranhas, e os campos magnéticos na região eram tão intensos que podiam afetar o funcionamento de instrumentos. Essas descobertas apenas aumentaram o interesse pelo local enigmático. O Vale da Morte, assim é chamado esse lugar, guarda seus segredos, e até hoje os misteriosos caldeirões permanecem uma das anomalias mais assustadoras e fascinantes da Sibéria. Essa história não é sobre monstros ou alienígenas, mas sobre as pessoas. E mesmo assim, ela parece tão inacreditável que muitos a consideram uma invenção. Na distante década de 70, geólogos soviéticos, voando de helicóptero pela floresta fechada do Sayan, na Caucásia, notaram do ar algo estranho. Uma pequena área de terra, tratada por eles e seus pais, além de seus filhos, Dmitri e Agafia, que desde a infância demonstravam uma curiosidade incomum pelo mundo ao redor. Observavam com interesse genuíno objetos que pareciam estranhos e enigmáticos, e não tinham vontade de experimentar alimentos comuns à maioria das pessoas. Pão, açúcar ou conservas. Para eles, essas coisas eram algo desconhecido e, na opinião do pai, até pecaminoso. Ele acreditava firmemente que o contato com o mundo exterior, com suas tentações e bens artificiais, poderia prejudicar suas almas e comprometer a pureza espiritual. Por isso, a família Likov evitava completamente qualquer interação com a civilização externa. Em 1981, após um longo e doloroso período de luta contra uma infecção viral a qual eles não tinham imunidade, e devido ao desgaste geral do organismo, os 3 filhos deles, Savin, Dmitri e Natalia, não viram a luz do dia. Todos eles faleceram em um curto espaço de tempo, deixando para trás apenas a memória dos dias passados. 7 anos depois, em 1988, também faleceu o pai deles, Karp Likov.
um homem que dedicou toda a sua vida à preservação do modo de vida tradicional e da fé de seus antepassados. Restou apenas a filha mais nova, Agáfia. Seu destino seguiu um caminho especial. Ela foi várias vezes convidada a se mudar para uma aldeia, para viver perto de outras pessoas, começar uma nova vida e ter a oportunidade de estudar, trabalhar, fazer amizades. Mas ela rejeitou todas essas propostas. Nascida no interior da taiga siberiana, entre uma natureza intocada e uma beleza selvagem, ela decidiu ficar lá para sempre. Para Agáfia, isso não foi apenas uma escolha, mas uma vontade do destino. Ela sentiu que era ali que deveria passar seus dias. Hoje, ela é a última representante da família Likov. Um símbolo vivo de uma era que passou, testemunha daqueles tempos em que o homem vivia em plena harmonia com a natureza, sem buscar a civilização e suas comodidades. Essa mulher é a única que conscientemente escolheu viver longe das cidades e vilarejos modernos, mantendo no coração a fé de seus antepassados e o modo de vida tradicional, apesar de todas as dificuldades e do isolamento. Ela é uma lembrança viva de como viviam nossos antepassados e de que, nesta natureza siberiana severa e indomável, era possível encontrar não apenas provas, mas também verdadeira paz, harmonia e pureza espiritual. Na região de Irkutsk, em uma encosta remota de uma das montanhas, está escondido um objeto incomum que causa perplexidade e reverência em quem o conhece. Trata-se de uma construção que parece ter saído das páginas de um filme de ficção científica ou de um romance fantástico. Um cone alto e gigante, feito de blocos de calcário quebrados, atinge cerca de 15 andares de altura. Sua forma é quase perfeitamente circular, com um topo plano e uma pequena depressão no centro, o que lhe confere semelhança com um enorme ninho de águia, pronto para receber seus filhotes. Os iacuts locais há muito o chamam de Ninho do Águia de Fogo, e há muitas crenças místicas e sombrias associadas a esse lugar. Acredita-se que esse local seja uma maldição que traz morte e desgraça. Animais que se aproximam dele evitam-no, e as pessoas que se aproximam começam a sentir uma ansiedade inexplicável, uma sensação de mal-estar estranha. Algumas até têm seus aparelhos e equipamentos tecnológicos recusados, como se a própria natureza tentasse protegê-las desse lugar. O primeiro a descobrir esse enigmático objeto foi o famoso geólogo Vadim Kolpakov, em 1949, e sua descoberta deixou a comunidade científica diante de um mistério. O cone não se parece com formações naturais comuns, como vulcões. Ao seu redor não há sinais de lava ou cinzas. Não há crateras nem vestígios de erupção. Além disso, o vulcão mais próximo ativo está a milhares de quilômetros de distância, e esse objeto parece ter surgido do subsolo, não formado por uma erupção. Nossas terras são uma gigantesca geladeira natural, um enorme armazenamento criogênico de escala planetária, onde, por centenas de milhares de anos, restos de animais antigos que morreram há muito tempo, bem como trilhões de micro-organismos, bactérias e vírus, foram preservados em estado de anabiose. Hoje, esses micro-organismos despertam muitas questões e preocupações na humanidade moderna. Esses micróbios, que viveram nas profundezas geladas da Terra, nunca haviam sido encontrados pelo sistema imunológico humano, pois ele nunca os enfrentou. E, recentemente, devido ao aquecimento global, essa gigantesca reserva de gelo começou a derreter lentamente, libertando seus segredos e perigos antigos, escondidos nas profundezas do permafrost. Em 2014, um grupo de cientistas da França e da Rússia realizou um experimento que abalou o mundo científico por sua ousadia e consequências inesperadas. Eles coletaram amostras de permafrost com cerca de 30 mil anos de idade, da região do rio Kolimo, um dos cantos mais gelados e desabitados da Sibéria. Esses pedaços de gelo foram colocados em um meio nutritivo, especialmente preparado, contendo micro-organismos, amebas. E de repente aconteceu algo surpreendente. Um vírus preso na geleira eterna despertou. Esse vírus gigante, que os cientistas chamaram de Pitovírus sibericum, começou a infectar as amebas, seus hospedeiros vivos, e a se espalhar rapidamente, matando-as,
como se não tivessem passado 30 mil anos desde que esse vírus foi aprisionado no gelo. Esse caso mostrou que, mesmo após tanto tempo, esses micro-organismos antigos permanecem infecciosos e vivos. Felizmente, esse vírus era completamente seguro para os seres humanos, não representando risco à saúde, mas apesar disso, tornou-se um primeiro sinal de alerta. Posteriormente, em amostras com cerca de 50 mil anos de idade, os cientistas encontraram mais 13 vírus antigos, entre eles pandovírus e megavírus, e todos mantinham sua capacidade de infectar e matar. Essas descobertas fizeram os especialistas refletirem. Junto com os restos derretidos de mamutes, rinocerontes peludos e outros animais antigos do permafrost, podem ser liberados também patógenos antigos, responsáveis por epidemias em nossos antepassados, neandertais ou denisovanos. E isso não é ficção, mas uma ameaça bastante real. Em 2016, na península de Yamal, ocorreu um surto repentino de antraz, que matou mais de 2.000 renas e uma criança. A fonte da infecção foi um cadáver de rena, que morreu dessa doença há mais de 75 anos, devido ao derretimento causado por um calor incomum. Disputas de bactérias escondidas no corpo de um animal morto permaneceram por muito tempo em estado de repouso, aguardando condições favoráveis para despertarem novamente e iniciarem seu trabalho destrutivo. Esses micro-organismos foram armazenados no gelo durante todo esse tempo, sem mostrar sinais de vida, e só se ativaram novamente com o derretimento. Quais outras doenças pré-históricas, como a varíola antiga, a peste ou talvez algo completamente desconhecido para nós, estão escondidas nas geleiras siberianas e aguardam seu momento? A liberação desses vírus zumbis e bactérias é uma das ameaças mais sérias e imprevisíveis do século XXI, que pode levar a novas epidemias de grande escala e catástrofes. Em 2008, na caverna de Denisova, nos Montes Altai, arqueólogos russos descobriram um pequeno fragmento de osso, aparentemente insignificante. A última falange do dedo mínimo de uma menina que viveu nessas terras há cerca de 50 mil anos. Essa descoberta parecia trivial, e os cientistas quase não deram atenção a ela, enviando-a ao Instituto de Antropologia Evolutiva do Max Planck, em Leipzig, onde o gênio geneticista sueco Svante Pääbo e sua equipe trabalhavam na decodificação do DNA antigo. E, de repente, para a surpresa de todos, começou uma verdadeira revolução. De Sibéria até as ilhas tropicais, estendeu-se uma vasta cadeia de terras e povos, onde cada ponto guarda seus segredos e mistérios únicos. Entre muitas descobertas relacionadas à história antiga e à evolução humana, destaca-se o material genético encontrado em tibetanos modernos. Esse gene, na essência, é uma herança de nossos antepassados e ajuda as pessoas que vivem nas altas montanhas a sobreviver em condições de ar extremamente rarefeito e clima severo. Graças a esses genes, os tibetanos conseguem manter sua saúde e vitalidade por longos períodos em ambientes que parecem impossíveis para a maioria. É interessante notar que, a partir de um pequeno osso encontrado em uma caverna siberiana, surgiu um capítulo inteiro na história da evolução humana. Essa pequena descoberta tornou-se a chave para desvendar os mistérios de humanos há muito desaparecidos, cujos restos até hoje suscitam muitas perguntas entre os cientistas. Apesar de quase não sabermos como eram os denisovanos, sua existência é um fato incontestável. Exceto por alguns fragmentos, uma falange, alguns dentes e um pedaço de mandíbula encontrados no Tibete, praticamente não há outras evidências. No entanto, podemos afirmar com segurança que esses antigos humanos existiram e que seu sangue, ainda hoje, corre nas veias de milhões de pessoas ao redor do mundo. Em 1993, no platô de Uyak, localizado na fronteira entre Rússia, China, Mongólia e Cazaquistão, uma expedição de arqueólogos de Novosibirsk, liderada por Natalia Palyasmak, fez uma descoberta que provocou não apenas debates científicos, mas também uma verdadeira guerra mística. Em uma das sepulturas congeladas da cultura zaporisiana, os arqueólogos descobriram uma câmara funerária escavada em Lariço, que se enchia completamente de gelo durante o inverno.
Quando o gelo foi cuidadosamente derretido, diante deles apareceu um sepultamento intocado, um túmulo de uma jovem nobre que viveu cerca de 2.500 anos atrás. Ao lado dela foram enviados em sua última jornada 6 cavalos montados e enfeitados, símbolo de seu alto status e riqueza. A mulher vestia uma túnica de seda, provavelmente trazida da Índia, além de uma saia longa de lã, o que indicava sua pertença a uma cultura rica e desenvolvida. Mas foi exatamente isso que não causou uma impressão tão forte nos estudiosos. O choque veio não pelos objetos de vestuário, mas pelo que foi descoberto no corpo da própria mulher. Todo o seu corpo estava coberto por tatuagens complexas de cor azul. Especialmente impressionante foi a imagem em seu ombro esquerdo. Um cervo fantástico com um bico de quimera e chifres de capricórnio. Essa imagem foi executada no estilo dos ornamentos de animais siberianos e era considerada uma verdadeira obra de arte dos antigos citas. Essa descoberta provou que, na antiguidade, as tatuagens não tinham apenas uma função decorativa. Elas possuíam um significado sagrado profundo e serviam como uma espécie de passaporte para o mundo espiritual. Naquele momento, parecia que as tatuagens não eram apenas adornos, mas símbolos importantes que refletiam a conexão do homem com os mundos superiores e as forças espirituais. Mas assim que a múmia foi retirada da tumba de gelo e enviada a Novosibirsk para estudos adicionais, começaram desgraças na região. Houve os mais fortes terremotos dos últimos 100 anos, seguidos de enchentes, granizo e até crises econômicas prolongadas. Os moradores locais, especialmente os altais nativos, acreditavam que tudo isso era consequência da ira dos espíritos. Para eles, o Planalto de Ukok era uma terra sagrada, onde vive Akadin, a Senhora Branca, guardiã de Altai e sentinela das portas para o mundo subterrâneo. Afirmavam que os estudiosos perturbaram a paz dessa antiga deidade, e por isso ela enviava desgraças e catástrofes às pessoas. Quase 20 anos se passaram, e xamãs e anciãos exigiam que a múmia fosse devolvida ao seu lugar de origem. No ano de 2012, durante muito tempo, esses fragmentos negros, escurecidos pelos séculos, quase não chamaram a atenção dos pesquisadores e transeuntes ocasionais. Eles jaziam na terra, na sombra do tempo, sem grande interesse para quem não conhecia seu verdadeiro valor. No entanto, tudo mudou no início do século XX, quando um dos guardiões do museu, chamado Dmitry Lobanov, decidiu prestar atenção a esses enigmáticos vestígios antigos. Ele cuidadosamente reuniu-os em uma composição única, formando a partir dos fragmentos dispersos uma figura de altura impressionante, mais de 5 metros. Assim surgiu o ídolo de Shigir, que posteriormente passou a ser considerado a escultura de madeira monumental mais antiga já criada pelo homem na Terra. Essa descoberta abalou os cientistas e historiadores, pois carregava a marca de uma época que remonta a milhares de anos atrás. Quando na década de 1990, especialistas realizaram pela primeira vez uma análise de radiocarbono, sua surpresa foi indescritível. Não podiam acreditar nos seus olhos. A idade do ídolo era de 9.500 anos. Isso significava que ele foi criado ainda na era mesolítica, quando os seres humanos estavam começando a explorar novas formas de vida, caçando, coletando e produzindo as primeiras obras de arte. No entanto, isso foi apenas o começo, pois estudos posteriores, realizados já no século XX por cientistas alemães, usando métodos mais modernos, revelaram um resultado surpreendente. A idade do ídolo atingia 11.600 anos. Isso indicava que ele foi esculpido a partir de um tronco de uma antiga laranjeira, com cerca de 150 anos de idade. Ou seja, a árvore de onde foi feito ainda crescia na época em que a Terra ainda era dominada por eras glaciais. Ele foi criado por pessoas, caçadores e coletores, que possuíam um nível extraordinário de pensamento abstrato e um sistema de crenças complexo. Eram capazes de criar obras de arte que não ficavam atrás, em expressividade e complexidade, das criações de civilizações agrícolas posteriores. Mas o mais misterioso nesta descoberta não foi sua idade. Toda a superfície do ídolo é decorada com padrões geométricos e imagens de rostos ou máscaras.
Esses ornamentos, segundo os cientistas, não são meramente elementos decorativos, mas uma mensagem codificada, um antigo código que narra a criação do mundo e o lugar do homem nele. Na superfície das figuras estão representados pelo menos 8 personagens, dispostos em uma hierarquia rigorosa. Na parte superior, encontra-se a figura principal, tridimensional, e abaixo, em imagens planas, mais 7 figuras. O que esses desenhos representam? Quais segredos eles escondem por trás desses padrões? Alguns cientistas sugerem que são imagens de espíritos da água, do ar, da terra, de plantas e de animais. Outros acreditam que nelas está registrada a história da origem da tribo, enquanto terceiros veem nelas um mapa do cosmo, dividido em 3 níveis: superior, celeste, médio, terrestre e inferior, subterrâneo. Essas mensagens codificadas provavelmente representam os testemunhos mais antigos do entendimento humano sobre o mundo ao seu redor. Elas chegaram até nós após 11.000 anos, preservadas na forma de padrões e figuras enigmáticas. No entanto, a língua em que essa mensagem foi escrita foi perdida para sempre, e hoje só podemos imaginar seu significado. Tudo isso nos leva de volta ao começo, à enorme cicatriz sangrenta no corpo da Sibéria, ao fracasso de Batagai, que os habitantes locais chamam com justiça de caminho para o mundo inferior. Hoje, ao compreender os perigos e os mistérios escondidos na permafrost siberiana, começamos a perceber de uma nova forma a escala e as propriedades sinistras desse fenômeno natural. Não se trata apenas de uma anomalia geológica, mas de um fenômeno majestoso e assustador, a maior fenda de permafrost do mundo, que revelou uma camada de tempos antigos. Pode-se dizer que é uma verdadeira máquina do tempo em funcionamento, operando no sentido inverso. Tudo começou ainda na década de 60 do século passado, quando as pessoas começaram a cortar trechos da taiga. Privados da densa cobertura sombreada, de tempos antigos e esquecidos há muito, das profundezas da terra, como de um livro antigo e misterioso, nas paredes da Batagai aparecem presas de mamutes antigos, enormes crânios de bisões pré-históricos e ossos de rinocerontes peludos. Esses vestígios do passado criam a sensação de que a própria natureza decidiu deixar-nos suas memórias, fixando-as na dureza da pedra para os séculos. No século XX, no distante ano de 2018, neste lugar enigmático, foi descoberta uma relíquia única. Uma múmia de um cavalo antigo, cuja idade era de aproximadamente 42.000 anos. Surpreendentemente, até mesmo o sangue líquido foi preservado em seus vasos, como se o tempo tivesse parado e essa criatura ancestral pudesse se tornar uma testemunha viva de uma época em que os glaciares cobriam vastas partes do nosso planeta. Tal descoberta abre possibilidades incríveis para os cientistas. Uma chance de clonar espécies extintas e criar um parque real, onde seria possível recriar o período glacial para compreender melhor seus mistérios. No entanto, apesar de todas essas perspectivas, há também outro lado da moeda. As paredes da Batagai, como páginas de um livro antigo, guardam não apenas memórias de épocas passadas, mas também informações importantes sobre o clima do nosso planeta nos últimos 650.000 anos. Essas camadas de pedra e gelo nos contam que o atual aquecimento global é um fenômeno único, sem paralelos na história longa. E ainda assim, há o lado negativo dessa história. O lado sombrio do qual não se fala abertamente é que as falhas e fissuras, como a Batagai, assim como milhares de outros locais semelhantes por toda a Sibéria, liberam na atmosfera milhões de toneladas de gases de efeito estufa, como metano e dióxido de carbono. Esses gases ficaram presos sob a camada de gelo por milhões de anos, e só agora, com o aquecimento, começam a se libertar. O metano, gás muito mais potente que o dióxido de carbono, como agente de efeito estufa, acelera o aquecimento global. Como resultado, quanto mais desses gases são liberados, mais rápido o permafrost derrete, e esse derretimento, por sua vez, aumenta a emissão de gases, criando um ciclo vicioso. Trata-se de uma verdadeira bomba climática, cujo mecanismo já foi acionado e funciona a cada ano de forma mais intensa. Mas os perigos não param por aí.
Junto com esses gases antigos, micro-organismos que ficaram adormecidos sob o gelo por milhões de anos também são liberados na atmosfera. Essas criaturas microscópicas, às vezes chamadas de vírus zumbis, podem ser extremamente perigosas, pois seu despertar pode levar a consequências imprevisíveis. Por isso, os moradores locais que vivem perto desse lugar misterioso e perigoso, não sem motivo, sentem um medo supersticioso. O seu horror não se baseia apenas em antigas superstições, mas também em fatos científicos. Essa zona é realmente uma ferida aberta no corpo do nosso planeta, que ao mesmo tempo revela páginas do seu passado distante e nos alerta de um possível futuro. A cada ano, essa ferida se amplia, expondo novos mistérios e trazendo à superfície forças que talvez fosse melhor nunca descobrir. Batagai tornou-se um símbolo do nosso tempo. Um lugar onde passado e futuro se encontram, onde a imprudência humana e as forças da natureza se unem em uma mistura poderosa, porém perigosa. E quanto mais avançamos, mais percebemos claramente. Essa ferida na crosta terrestre nos mostra não apenas a história, mas também nos alerta para que sejamos muito cautelosos, para não despertar forças que podem sair do controle. Agradecemos a todos que assistiram a essa história até o final. O seu apoio é importante para nós, pois só juntos podemos compreender e refletir sobre o que está acontecendo. Que cada um de vocês lembre-se, o futuro deste planeta está em nossas mãos e depende de nossas decisões como ele será.